Muito boa noite a todas e a todos. Antes de mais, quero principiar por agradecer a presença de todos vós aqui e virtualmente e, como cumpre normalmente aos autores fazer algum silêncio nos momentos de apresentação das obras, eu vou sobretudo agradecer. E vou agradecer em primeiro lugar às pessoas que são os verdadeiros criadores da obra que hoje aqui é lançada, que eu, o José Eduardo e o Carlos Fiolhais desafiámos há cerca de 2 anos a esta parte, o que creio também merece ser sublinhado. Enfim, já foi aqui enaltecido o cariz dinâmico desta equipa diretiva, e esse dinamismo também se expressa no tempo em que foi possível compor uma obra desta natureza, e os verdadeiros protagonistas são evidentemente os autores. E, portanto, eu queria agradecer de um modo muito reconhecido, quer aos diversos coordenadores aqui já mencionados, o João Luís Cardoso, o Carlos Fabião, o Bernardo Vasconcelos e Sousa, a Cátia Antunes, que eu creio que nos seguirá à distância a partir de Leiden, e o António Costa Pinto, que nos auxiliaram não só a definir a estrutura da obra, como a selecionar essa pleiade, que eu creio muito rica, de colaboradores com textos que são sempre difíceis, porque são textos de síntese, que procuraram reolhar para muitos objetos já conhecidos da nossa história, dando-lhes uma leitura e uma reinterpretação diferente, e, portanto, sem eles não teria sido possível estarmos hoje aqui. Estamos-vos muito gratos. Queria também, naturalmente, agradecer à doutora Guilhermina Gomes, a quem apresentámos esta proposta e que, desde a primeira hora, a acolheu com grande entusiasmo, criando condições para que ela possa hoje circular por o nosso mercado editorial e ter o impacto que todos nós, enquanto autores, gostamos que os nossos trabalhos tenham. Não posso também deixar de agradecer a algumas das instituições que apoiaram a edição desta obra, nomeadamente a Navigator, uma empresa que todos conhecerão, o Banco Montepio e a Fundação Engenheiro António de Almeida do Porto. Sem esses apoios mecenáticos de pessoas que, apesar de ligadas ou a instituições de cultura ou a instituições do mundo económico português, têm a visão, a percepção da importância que o conhecimento do nosso passado pode ter para que o país possa ter uma noção mais clara daquilo que é, daquilo que representa e, portanto, dos caminhos de futuro que poderá trilhar. E queria terminar por aquilo que foi o essencial hoje, que é o agradecimento às excelentes intervenções do Dr. António Araújo e do Dr. Rui Tavares. Eu creio que aquilo que os autores de qualquer texto mais podem desejar é que aqueles que os leiam, que os leem, sejam capazes de produzir visões interpretativas, e, como vimos, elas foram dispares, e é sempre isso que acontece. Quando escrevemos um texto, ele deixa de ser nosso e é apropriado das mais diversas formas. Aquilo que os autores mais desejam é ver, de facto, os seus textos apropriados, debatidos, discutidos, e com uma capacidade de suscitar algumas polémicas. Aliás, a polémica até já começou entre os dois. Tivemos o gosto de ver o Dr. Rui Tavares a dizer que não concordava com uma das interpretações do António Araújo. E é esta polémica, é esta forma diferente de
podermos olhar, ler e reinterpretar um qualquer texto que é particularmente aliciante. E nessas duas visões, eu creio que eles focaram de modos diferentes dois aspectos que, para a direção da obra, creio que são muito essenciais. Esta obra é única, tem uma perspectiva de abordagem da história de Portugal que nunca foi produzida até hoje. Não quer dizer que seja o único modo de entender a história de Portugal. Uma história global de Portugal não é uma leitura totalitária nem totalizante daquilo que foi o passado da história de Portugal. Todas as outras histórias de Portugal já feitas e que precederam esta continuam a ser necessárias, continuam a ser úteis. Esta é uma outra visão. Portanto, uma visão que nos ajuda a olhar para o nosso passado de um outro modo. E, por outro lado, como o Rui Tavares bem sublinhou, é uma visão que nos ajuda a repensar aquilo que somos hoje. E este diálogo, esta capacidade de provocar o presente que a história e a historiografia também têm que ter, é particularmente relevante. Eu apreciei muito essas intervenções e apreciei de um modo muito particular o facto de o Dr. António Araújo ter chamado a atenção para um dos eventuais paradoxos desta história global de Portugal, que é o seu próprio título. Como é que é global uma história de uma nação ou de um país, se quiserem. Eu creio que ele também deu a resposta, um dos caminhos da resposta para podermos sair desse paradoxo. Há outros, seguramente, mas gostava, sobretudo, de deixar a ideia de que o nosso ponto de partida é uma ideia muito cara, é uma noção muito cara a quem faz história global, que é a perspectiva de que não há nenhuma sociedade, se quiserem, neste caso, não há nenhum país, nenhuma nação que viva e se transforme isoladamente, fechada em si, como se todas as dinâmicas do seu processo histórico, do seu devir, fossem imanentes, intrínsecas a essa sociedade ou a essa comunidade. E é este olhar que nos preocupa nesta história global de Portugal, e ao pensá-la assim, ao propormos isto a todos os autores que a escreveram, nós estávamos a adotar uma perspectiva de história global, que procura assinalar as diversas conexões e imbricações, as redes que este espaço, este território foi criando com outras zonas do mundo, com outras cronologias que não apenas aquelas de que normalmente se partiu, em processos que foram, em maior ou menor escala, criando dinâmicas de integração que, paulatinamente, a seu modo e com graduações diferentes, foram contribuindo para aquilo que nós hoje chamamos um mundo global, cada vez mais integrado, e, ao mesmo tempo, buscando algumas explicações, algumas causalidades de natureza global para nos ajudar a entender aquilo que se passava neste território. E tudo isto é também bom que fique claro, tudo isto é diferente de fazer uma história da globalização de Portugal. Uma história global de um país não é uma história da globalização desse país. Isso seria uma perspectiva errada. A globalização é talvez o acicate, o desafio, porque todos fazemos história do presente, como o Rui Tavares lembrou, é o acicate e o desafio que, porque vivemos num tempo global, obriga os historiadores a pensarem de uma outra forma, a olharem para o passado de uma outra forma e a serem capazes de produzir uma abordagem que, de facto, nos mostra como Portugal
e o espaço, o território, com diversas populações que aqui foram habitando ainda antes de Portugal ser Portugal, mantiveram sempre, em graus, em escalas, em ritmos, em intensidades e em níveis de integração muito variados, uma pluralíssima e multímoda articulação com outros territórios, outros povos e outras populações, e que isso também faz parte, de um modo muito decisivo, da nossa identidade e ajuda-nos a perceber melhor aquilo que podemos ser hoje. Uma nota final para dizer que esta obra, apesar de ser uma obra feita por académicos, com o rigor que as metodologias históricas implicam, e se destinar, obviamente, a um público que é académico, é uma obra que está também construída para ser lida, para ser apreendida por todos os portugueses que se interessam pelo seu país, pelo seu território e que o querem perceber melhor. Portanto, para terminar, em meu nome do José Eduardo, de Carlos Filhais, com quem foi sumamente agradável trabalhar, com um apoio mais direto da coordenação da obra e com uma excelente relação com todos os cerca de 90 autores que nos ajudaram a compor este texto. Termino agradecendo a todos e desejando-vos uma boa noite e uma boa saúde nestes tempos complexos.